Meus irmãos, quero convidar vocês a abrir suas Bíblias ou seus aplicativos da Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ler o texto bíblico? O tema de hoje é cuidando uns dos outros. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. É o que diz o texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque temos acesso a ela e dela podemos extrair tantos ensinamentos para conduzir a nossa vida. Eu quero te pedir a iluminação do Teu Espírito Santo nesse momento, para que nós possamos aprender com a Tua palavra, para que nós possamos extrair elementos que nos ajudem a viver melhor. E viver melhor é viver uma vida que te agrade, uma vida conforme a tua vontade, uma vida que glorifique o teu nome. Sê conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês repararam nos adjetivos utilizados por Paulo nesse texto? É uma lista extensa, quase cansativa. Está descrevendo qual vai ser o perfil dos homens nos últimos tempos. E nós cremos que nós já estamos vivendo os últimos tempos. Não estou dizendo que Jesus está voltando hoje ou amanhã, não estou marcando hora para a volta de Jesus. Mas o fato é que, observando o que dizem as Escrituras a respeito de como vai ser a reta final dessa jornada aqui, a gente percebe que o quadro é muito fidedigno. E Paulo está falando aqui de qual vai ser o perfil dos homens. E aqui ele não faz distinção de gênero. Aqui se aplica a homens e mulheres, tá? O perfil é muito ruim. Ele está falando que os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, irreconciliáveis, inimigos dos pais. É um perfil complicado, são adjetivos muito ruins de se ouvir. Imagine que alguém está falando sobre você e vai fazer uma lista de adjetivos e começa a usar essas palavras a seu respeito. Você provavelmente não ficaria muito feliz. Certamente ficaria bastante ofendido. E, meus irmãos, toda essa lista de adjetivos decorre de um fato inequívoco, inquestionável. É o fato de que os homens e as mulheres são desesperadamente apaixonados por si mesmos. A gente tem uma paixão desesperadora por nós mesmos. A gente se ama muito. Às vezes a gente ouve as pessoas falando, não, falta amor próprio e tal. Eu sei que tem algumas pessoas que de fato têm problemas de autoimagem, enfim, que precisam aprender a se amar. E de fato nós precisamos aprender a nos amar porque somos criaturas de Deus. Mas aqui a gente está falando de um amor excessivo, aquele amor obsessivo por si mesmo, a tal ponto que a gente passa a colocar todas as outras coisas e pessoas em segundo plano para entronizar no nosso coração nós mesmos. Quase todos os adjetivos utilizados por Paulo decorrem desse fato, de que nós nos amamos muito, nós somos o ídolo de nós mesmos. A gente vive a lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro. Está vendo? Os irmãos conhecem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, terceiro lugar eu. Quarto lugar eu posso tentar colocar alguém ou outra coisa, desde que não comprometa o eu. A gente é tendencioso ao egoísmo, ao individualismo. Dizem alguns sociólogos, inclusive não cristãos, que a marca mais evidente da nossa época é provavelmente o individualismo. Essa lógica do eu primeiro. Eu não preciso de ninguém, é a minha vida, é a minha história, são as minhas coisas. E isso gera uma dificuldade enorme
para que as pessoas se relacionem, interajam, cedam, perdoem e peçam perdão. E isso não é de hoje. Isso tem a ver com a marca que está impressa no nosso caráter há muito tempo. O homem passou a amar mais a si mesmo do que a Deus já tem alguns anos, alguns milênios na verdade. O relato de Gênesis 3, do 1 ao 5, fala sobre o diálogo entre Eva e a serpente. Ela que lançou um discurso sedutor que capturou o coração de Eva. Vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Perceba que esse discurso fez com que se exacerbasse o ego de Eva. Aquele desejo de não mais depender, não mais precisar, de ter uma autonomia plena. Rapaz, quer dizer que comendo desse fruto eu vou ser igual a Deus. E aí aquela relação de comunhão plena que Adão e Eva tinham no paraíso, que encontravam-se presencialmente com Deus todos os dias na viração do dia. E eu imagino essa cena assim, de uma forma muito lúdica, Deus descendo, se fazendo presente de uma forma palpável para conversar, para ser amigo de Adão e de Eva. Mas eles abriram mão disso. Por quê? Porque desejaram ser iguais a Deus. Quiseram ser do mesmo tamanho, quiseram ser independentes, autônomos. Não preciso mais de Deus. Agora sou eu comigo mesmo. Agora eu me viro, eu vou ser o Todo-Poderoso, eu vou conduzir a minha própria existência. A exacerbação do ego. A Bíblia nos ensina, no entanto, que em contraposição a essa lógica individualista, que é marca nossa, marca da nossa natureza corrompida, Deus nos dá mandamentos. Mandamentos que são justos e que são razoáveis. Perceba, Deus criou todas as coisas. O cosmos, os planetas, as estrelas, o planeta Terra. Ele calibrou a atmosfera de um modo que a nossa vida fosse possível. Dentro desse planeta Ele nos criou, e de tudo que Ele fez, de tantas coisas belíssimas, Ele olhou para o homem e disse: é a coroa da criação, é a menina dos meus olhos, é a cereja do bolo. Esse é o sentimento de Deus em relação a nós. E eu não digo isso para fazer você se sentir importante aqui. Acredite, irmãos, a gente não tem nenhum interesse em propagar a teologia do coaching, esse não é o nosso propósito. Mas o relato bíblico é que nós temos um status diferenciado em relação ao resto da criação. Nós somos a coroa da criação, como eu já falei. Pois bem, a essa coroa, a essas pessoas que têm um status especial em relação ao resto da natureza, Deus deu mandamentos justos, que são razoáveis. Ele diz: olha, eu criei tudo isso e coloquei você para cuidar desse jardim. O que eu peço de você é o seguinte: me ame, porque eu te amo. Perceba, é um pedido justo, é um pedido razoável. Me ame, já que eu te amo tanto, me ame. E mais do que isso, ame o seu semelhante, porque ele também é alvo do meu amor. Então não é razoável que vocês se relacionem sem ter como fundamento esse mesmo amor. Compreendem? Deus nos dá mandamentos que são razoáveis para nós, que são justos. Perceba, se nós não amamos a Deus, que nos deu todas essas coisas, que preserva a nossa vida, que nos conduz, que nos auxilia, que nos sustenta, como é que a gente vai amar o próximo? Se a gente desconsidera que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, se a gente desconsidera que é Ele que sustenta a nossa vida, que atua de forma eficaz na nossa vida, como é que a gente vai atribuir algum valor à criação, se nem mesmo ao Criador a gente consegue amar? E por outro lado, como diz João,
lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Mas a tendência dos nossos tempos é, portanto, viver fisicamente juntos, é verdade, porque a gente precisa estar perto por uma questão de conveniência. Nós precisamos uns dos outros nas nossas relações. Mas apesar de estarmos fisicamente juntos, há uma tendência de estarmos essencialmente separados. Há uma tendência de, repito, exacerbar o eu. E o meu irmão, as outras pessoas, que fiquem para lá. Em segundo lugar, no máximo, assim. Mas nada que comprometa o meu próprio bem-estar, a minha própria vida. E o fato é que nós precisamos uns dos outros. O que interessa para Deus não é simplesmente a proximidade física, mas a proximidade de propósito e a unidade de vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou com sinceridade, olhando nos olhos para alguém, eu preciso de você? Maridos, qual foi a última vez que você disse isso para sua esposa? Eu preciso de você. Esposas, para os seus maridos. Filhos, para os seus pais. Qual foi a última vez que você reconheceu que você não se basta? Que você precisa de alguém? Que a intervenção, a ajuda de alguém é imprescindível para a sua vida? Deus determinou que cuidássemos uns dos outros. E nós vemos amplamente por toda a Bíblia instruções acerca desse cuidado mútuo que devemos ter. E nessa noite é minha intenção examinar como o Espírito Santo nos habilita a cuidar um dos outros. Como nós podemos cuidar uns dos outros. Como devemos praticar isso. E é meu desejo que a gente seja despertado para a necessidade de viver em proximidade e comunhão. A constatação é que nós necessitamos uns dos outros. Pelo que lemos nas Escrituras, a soberba é um pecado odioso. E como todo pecado, ele tem consequências, e as consequências são desastrosas. O orgulho, a vaidade, a autossuficiência, todos derivam de um coração soberbo. Isso é desastroso, porque impede, dentre outras coisas, que, primeiro, que a gente peça ajuda, e segundo, que a gente ajude as pessoas. A gente eleva o eu como detentor de razões e soluções e se torna individualista. Achamos que podemos sempre resolver os nossos próprios problemas, com os nossos próprios meios, como se fosse possível renunciar à ajuda das pessoas que estão ao nosso redor. E por outro lado, a gente se recusa a oferecer ajuda àqueles que estão sofrendo. Vocês devem lembrar da parábola do bom samaritano e todos os personagens que envolvem essa parábola. Um homem estava na beira da estrada, ferido, sofrendo, e religiosos passaram, pessoas que, em tese, são conhecedoras da palavra de Deus, passavam, mas atravessavam a rua, ou simplesmente ignoravam, agiam com indiferença, faziam um juízo temerário, juízo precipitado, até que um samaritano se compadeceu, interviu naquela situação, colocou sobre o seu animal, levou a uma hospedaria, pagou para que... Eita, como é difícil isso, hein? Pagou para que ele fosse cuidado, para que ele fosse tratado, tomou todas as providências para que aquele cidadão, aquela pessoa que ele sequer conhecia, fosse alvo do seu cuidado. A palavra nos ensina que a vida cristã não pode ser vivida isoladamente. Pois nós somos uma família que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para viver em comunhão uns com os outros, com alegria e devoção, e especialmente com cuidado mútuo. A vida cristã precisa ser fundamentada no nós e não no eu. Tem uma musiquinha infantil que normalmente se canta nos departamentos infantis, que é muito didática e apesar de ser direcionada para crianças, nós adultos podemos aprender com ela. Aquela que diz, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Está vendo? Eu preciso de você, meu irmão. Acredite, não é o fato de estar, Mateus é pastor, puxa vida, ele é uma pessoa diferenciada. Meu irmão, eu preciso muito de vocês.
Eu tenho lacunas na minha vida que só podem ser preenchidas através da comunhão com vocês. E eu tenho certeza que a sua vida também tem lacunas que só podem ser preenchidas na comunhão. Nós precisamos uns dos outros e precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer e sem chorar, como diz a musiquinha que nós cantamos. Mas, meus irmãos, isso só é possível graças à ação do Espírito Santo, para nos tornarmos membros uns dos outros, para que a gente possa fazer esse exercício de preencher o vazio da vida do outro, de suprir a necessidade que há na vida do outro. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Carecemos dessa ação em nós. Sem ele, todos nós nos tornamos insuportáveis, como aquele ser que Paulo descreve lá falando a Timóteo. Sem o Espírito Santo, nós todos temos inclinação a ser soberbos, arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmo, amantes do prazer, inimigo de Deus, rebelde, sem domínio próprio. Sem o Espírito Santo intervindo na nossa vida, todos nós tendemos a ser essa pessoa. Somente aqueles que manifestam o fruto do Espírito podem oferecê-lo satisfatoriamente às demais pessoas. E eu lembro que recentemente nós tivemos uma série bem extensa sobre 1 Coríntios, e dentro dela nós fizemos uma minissérie sobre o fruto do Espírito. Nós aprendemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E o texto de Gálatas ainda diz que contra essas coisas não há lei, ou seja, no exercício dessas virtudes que vêm do fruto do Espírito, não há condenação. Se nós agimos pelo amor, pela alegria, de acordo com a paz que vem de Deus, a paciência, a amabilidade, contra essas coisas não há condenação advinda da lei. E nesse mesmo texto de Gálatas, o apóstolo Paulo diz que se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Ou seja, os cristãos devem ser preenchidos pela ação do Espírito Santo, e isso os habilita a propagar essas virtudes, a viver em verdadeira comunhão uns para com os outros, demonstrando esses valores que o Espírito os capacita a exercitar. Tendo o fruto do Espírito operante, não nos deixaremos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros, como o apóstolo Paulo fala também em Gálatas 5. E é possível enumerar algumas atitudes que são apontadas na Bíblia que devem fazer parte do nosso dia a dia na vida como igreja. E aqui, deixa eu só fazer um parêntese, aqui eu já vou começar dando uns spoilers da provável próxima série de pregações que nós teremos. A gente vai falar sobre o tema uns aos outros. A Bíblia tem uma série de textos que fala: amem uns aos outros, cuidem uns dos outros, perdoem uns aos outros, consolem uns aos outros, enfim. A gente vai ter um momento em que a gente vai falar, vai se dedicar mais atenciosamente a cada um desses versículos. Mas hoje eu já quero fazer uma espécie de introdução, apresentando alguns trechos em que a Bíblia fala uns aos outros. O que nós devemos fazer, o que é que deve ser comum nas nossas relações, o que deve permear a nossa vida como igreja. E eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Como é que a gente exerce esse cuidado mútuo? Como é que a gente pode abençoar a vida de outras pessoas? O que é necessário fazer para que a gente se fortaleça mutuamente? Tiago 5:16. Livro de Tiago, capítulo 5. Espera aí que meu aplicativo deu problema aqui. 5. Vai no físico. Vamos lá. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessem os seus pecados uns aos outros. A prática da confissão de pecados é muito comum no catolicismo romano. As pessoas entendem que a confissão é uma espécie de requisito para que você, por exemplo, tome a primeira comunhão, faça a Eucaristia, tome a ceia, digamos assim. E, eventualmente, as pessoas vão até um padre, um sacerdote, enfim, para confessar os seus pecados. Entretanto, nós entendemos que a recomendação bíblica não é simplesmente de que você confesse os pecados ao seu líder espiritual. Isso pode acontecer, não há nenhum problema. Mas a recomendação aqui é: confessem os seus pecados uns aos outros. Ou seja, nós temos liberdade sim de buscar na igreja irmãos que tenham maturidade para nos ouvir, que possam nos aconselhar, que de repente você sabe que passaram por situação semelhante. E você pode e você deve ir até ele para confessar os seus pecados. E, meus irmãos, como é libertador fazer isso. Como é transformador confessar pecados. E tantas vezes a gente coloca barreiras para que isso aconteça. Porque a gente tem medo de demonstrar fraqueza. A gente não quer parecer que, puxa vida, agora eu vou ficar parecendo que eu sou o pecador lá do jovem da igreja, então é melhor ficar calado, fingir que não aconteceu nada, respira fundo e vida que segue. A nossa tendência é querer se preservar. Não, não vou fazer isso porque se eu fizer, eu vou me expor. Mas, meus irmãos, isso é um sintoma muito forte de orgulho. E pior, isso vai fazer com que essa ferida dentro de você nunca cicatrize. O relato do texto é: confessem os pecados e orem para que vocês sejam curados. Deus providencia a cura através da confissão de pecados. Não há nada de errado em se expor a alguém. Óbvio, tenha sabedoria, procure alguém que você sabe que vai ter condições de lhe ouvir, de aconselhar, sem fazer juízo temerário, sem fazer julgamentos desnecessários. Alguém que vá lhe acolher, e acolher não entenda, para usar uma linguagem contemporânea, não entenda acolher como passar pano. Entenda acolher como: puxa vida, você errou de fato. Você precisa de perdão em mim e em Deus. Você encontra esse perdão e nós juntos vamos construir um caminho de volta. Essa é a cura que Deus quer providenciar. Confissão traz cura. Mas além da confissão, o texto fala em oração. Confessem os seus pecados e orem uns pelos outros. E, meus irmãos, a oração é um recurso muito eficaz. Muito eficaz. Eu digo que a oração é uma das demonstrações mais fortes de amor que você pode dar a alguém. Alguém que você ama pode recusar os seus abraços, pode desprezar os seus conselhos, pode não querer nem contato com você, nem querer ouvir o que você tem para falar. Mas essa pessoa não pode fazer nada contra as suas orações. Você pode orar por essa pessoa. Você deve orar por essas pessoas. Oração é uma das formas mais concretas de amar. Se você ama alguém, ore por essa pessoa. É uma das formas mais belas, mais eficazes de exercer cuidado. As pessoas podem rejeitar o seu gesto de amor, mas não podem fazer nada contra as suas orações. Jesus Cristo, sendo quem foi, o Filho de Deus, ele não era metade homem, metade Deus, não. Ele era Deus encarnado, portanto 100% homem, 100% Deus, eis o mistério da fé. Mas sendo quem era, ele orava constantemente. Antes de tomar qualquer decisão, vou chamar aqueles que serão os apóstolos, os fundamentos da igreja. Uma noite inteira de oração. Ele que, antes de curar alguém, orava a Deus. Ele que demonstrava o seu amor de tantas formas, que era todo poderoso, mas ele não abria mão de amar, fazendo algo essencial, que era orar. Portanto, exerça cuidado na vida das pessoas, ouvindo suas confissões de pecado, confessando também os seus pecados e orando uns pelos outros. Mas vamos ao próximo texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18.
1 Tessalonicenses 4,18. Diz o texto: consolem-se uns aos outros com estas palavras. E que palavras, Mateus? Vou dar o contexto. Um pouco antes aqui, Paulo está falando sobre a morte. Ele está ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do que acontece com as pessoas quando elas morrem. Ele diz: olha, quanto aos que dormem, ele usa esse eufemismo, quanto aos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Portanto, eu vou dar instruções a vocês aqui, para que vocês não vivam como aqueles que não têm esperança. Pelo contrário, vivam com uma firme esperança. E depois de dar esses ensinamentos, de dizer o que ele gostaria de dizer, ele diz: consolem uns aos outros com estas palavras. Ele deixa uma ordenança. Diz: eu estou ensinando a vocês para que vocês consolem uns aos outros. Meus irmãos, aqui ele está tratando da dor oriunda de um momento de morte. De fato, quando nós perdemos os nossos queridos, é sempre um momento muito difícil. Um momento em que nós precisamos de afeto, de amparo. Eu lembro muito claramente de quando nós perdemos o nosso pastor Paulo, que foi para estar com o Senhor. Apesar de nós sabermos o destino dele, nós temos plena convicção da sua fé e sabemos para onde ele foi, que ele está com Deus, está bem, mas nós fomos e ainda somos acometidos por uma saudade muito grande. É um momento de ruptura, de rompimento, de perda. Então é natural que a gente sinta essa dor. E é necessário que a gente encontre na comunhão da igreja consolo. Consolo. Agora repare, ele fala: consolem uns aos outros com estas palavras. Ou seja, o consolo pelo consolo pode não ajudar tanto assim. O mais importante é que nós consolemos uns aos outros com as instruções que nós recebemos da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Consolem uns aos outros com estas palavras. Nós precisamos oferecer aquilo que nós recebemos da parte de Deus, através da sua palavra, como uma forma de trazer refrigério à vida das pessoas. Nesse contexto, Paulo estava falando sobre morte, mas são tantas as situações em que as pessoas precisam de consolo. Existem pessoas passando por lutas terríveis. Existem pessoas passando por situações que a gente, de longe, nem imagina. Às vezes a pessoa disfarça bem, consegue até colocar um sorriso no rosto, mas por dentro ela está acabada. E ela precisa de consolo. O que é que você tem para oferecer? É autoajuda que você aprendeu em livro comprado em livraria de aeroporto? É retuitar alguma coisa que um pensador fulano de tal colocou na internet? Algum texto fake de Clarice Lispector, que você não sabe nem se foi Clarice Lispector que escreveu? Porque todo mundo escreve os textos e bota lá embaixo, Clarice Lispector, né? Não sei por que essa obsessão com Clarice Lispector. Mas enfim, não é Clarice Lispector e não é nenhum outro pensador que pode trazer palavras de vida eterna que consolem o nosso coração. Quem tem essas palavras é o nosso Senhor. E nós encontramos essas palavras na Santa Bíblia, na Santa Palavra de Deus. Que nós tantas vezes desprezamos, tantas vezes deixamos de recorrer a ela, buscamos sabedoria em tantas outras fontes, enquanto Deus quer falar conosco, através dessa joia preciosa que nós temos nas mãos. Consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, já falamos de confessar pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, consolar uns aos outros. E eu quero agora ler ainda em 1 Tessalonicenses, aliás, eu acho que a gente estava... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primeira Tessalonicenses 5, 11. Diz o texto: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Meus irmãos, exortação é uma palavra que nós costumamos entender de uma forma um pouco equivocada. Se eu chegasse aqui um pouco mais cedo e dissesse: meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra de exortação para trazer para vocês. Acho que a maioria ia pensar aí, hoje é dia de puxão de orelha. Exortar significa repreender, reclamar,
puxar a orelha mesmo, falando de forma mais popular. Mas a palavra exortação tem um outro sentido, na verdade. Esse também é um sentido aplicável, mas o sentido primeiro desta palavra, na verdade, tem a ver com animar, com dar estímulo. Exortar alguém significa pegar alguém que está desanimado, que está fraquejando e dizer: meu irmão, persevere, o Senhor é a tua força, nós estamos juntos, vamos seguir, conte comigo. É dar ânimo, é dar estímulo. A igreja tem muitas pessoas feridas, inclusive pela própria igreja. Isso não é incomum em nenhum outro lugar e aqui também não. Nós buscamos fazer tudo conforme a vontade de Deus, mas nós também erramos. Eu não me refiro simplesmente à liderança, mas nas relações uns com os outros, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente fala alguma coisa que feriu alguém, ou que, enfim, que fez com que aquela pessoa se sentisse desestimulada. A fez pensar em parar. Quer saber? A caminhada não está valendo a pena. Acho que esse caminho aqui não está dando para mim, não. E a instrução da palavra é que a gente exorte essas pessoas. Ou seja, que a gente reanime, traga um novo ânimo, traga uma nova fé, dê um empurrão, como se diz. A pessoa está quase parada, você diz: meu irmão, bora. E você vai dar aquele impulso, para que a pessoa saia daquela zona de estagnação e volte a caminhar, a dar estímulo, a ter estímulo, aliás. Mas o texto não fala simplesmente em exortar, ele fala em edificar uns aos outros. Meus irmãos, todos nós somos seres em construção. Eu adoro essa figura de linguagem que a Bíblia usa para falar sobre o nosso processo de crescimento. É uma edificação, é uma construção. Nós somos esses seres que estamos num processo de construção. E essa obra só será completa com a participação dos irmãos. Como eu estava falando anteriormente, existem lacunas na nossa vida que só podem ser preenchidas através do contato com os irmãos, na comunhão, na vida como igreja, na vida comunitária. Nós somos seres em construção. Ainda sobre isso, vamos ler Colossenses 3,16. Como é que a gente se edifica? Como é que a gente aprimora essa construção de Deus, que é a vida do meu irmão? Diz o texto: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. De novo, ênfase na palavra. É assim que nós edificamos uns aos outros. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Mas, meus irmãos, percebam que para que eu possa de fato ajudar na edificação da vida de alguém, é necessário que habite em mim ricamente, abundantemente, a palavra de Cristo. Nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos da palavra de Cristo até o fim. Vamos seguir. Vamos ler Gálatas 6, versículo 2. Já falamos sobre confessar os pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, consolar uns aos outros, exortar e edificar uns aos outros. E agora, em Gálatas 6:2, temos uma outra instrução. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Meus irmãos, reitero, há tantos de nós carregando fardos pesados em tantas áreas das nossas vidas. Existem pessoas com problemas financeiros, existem pessoas com problemas de saúde, existem pessoas com problemas emocionais. E é nosso dever como igreja compartilhar as cargas com essas pessoas. Eu lembro que há um tempo houve um irmão que estava passando por uma situação delicada em relação a finanças. E foi muito bonito ver a iniciativa de vários irmãos espontaneamente, sem precisar que a gente viesse aqui e dissesse: vamos fazer uma campanha para irmão fulano, porque não sei o que, ele está precisando, fazendo, tentando jogar com as emoções das pessoas para comover. Não precisou de nada disso.
Os irmãos perceberam a situação, se comoveram, conversaram ali uns com os outros e voluntariamente disseram, ó, eu não posso resolver tudo, mas eu posso ajudar com uma parte. Outros diziam, não, eu também posso ajudar com uma parte e tal. E de repente as necessidades daquele irmão estavam sendo supridas, dele e da família dele. Era uma situação temporária, mas era um socorro necessário naquele momento. E, meus irmãos, isso não deve ser uma exceção em nosso meio. Essa deve ser a nossa prática comum, porque sempre há no nosso meio pessoas passando por lutas. Ah, Deus, mas vai ter alguém que vai querer se aproveitar. Meu irmão, normalmente esse é um argumento que a gente usa para não ajudar. Mas, vamos lá, pode ser que apareça alguém que queira se aproveitar, não sei o quê, os irmãos estão sendo bondosos ali, vou tirar proveito. Meu irmão, importa o seu coração e a disponibilidade interior que você tem diante de Deus. Se alguém quer se aproveitar, se alguém está querendo, nesse compartilhar de cargas, alguém está querendo colocar um peso que vai lhe sobrecarregar, essa pessoa também dará contas a Deus, fique tranquilo. Mas se disponha a compartilhar as cargas uns com os outros. E repare o que o texto diz. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim cumpram a lei de Cristo. Compartilhando as cargas, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor. Quando nós compartilhamos as cargas, nós estamos amando com o amor que Deus quer que a gente faça. Nós tínhamos uma carga pesadíssima para carregar. Todos nós. E graças a Deus, teve um amigo fiel que disse, não, essa carga aí é demais para você. Bota aqui nas minhas costas. Essa carga se chama pecado. A condenação dos nossos pecados. Esse amigo fiel é o nosso Jesus. Ele disse, não, essa é uma carga que você não tem condição de suportar. Quem vai levar por você sou eu. Portanto, com esse mesmo amor que moveu o coração de Cristo a tomar a nossa carga, nós devemos tomar as cargas uns dos outros. Mas continuando, ainda há algo muito importante que nós devemos fazer. E está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Mateus 6, 14. Mateus 6,14 diz o seguinte, é logo após a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meus irmãos, algo essencial que deve ser uma constante na nossa vida como igreja, é o perdão. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, versículo 32, diz, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como eu falei há pouco, para surpresa e indignação de um total de 0 pessoas, a igreja é feita por seres humanos, imperfeitos, incompletos, que estão sendo sim aperfeiçoados dia a dia, até se tornarem completamente semelhantes a Cristo, mas que ainda carregam em si a marca do pecado. Portanto, ainda pecam, ainda erram, ainda falham, ainda dizem algo que pode ferir as pessoas, ainda fazem coisas que podem fazer mal às outras. E para que a nossa comunhão, para que a igreja, para que a vida social não venha a ruir, é necessário que a gente exercite o perdão. E veja que palavra séria da parte de Jesus. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meus irmãos, isso é porque nós fomos perdoados sem merecer. O sacrifício de Jesus por nós não foi porque ele viu que a gente era tão bonzinho que valia a pena ele se sacrificar por nós. Não foi nada disso.
Ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ele não morreu em nós porque viu virtude em nós. Ele morreu para atribuir virtude a nós. Nós fomos perdoados imerecidamente. Portanto, precisamos perdoar aqueles que não merecem. É simples de falar, é simples de entender, é muito difícil de exercitar, muito difícil de praticar. Perdão é um exercício difícil. A gente tende a dizer, não, até perdoo, mas não esqueço. Esse perdoo, mas não esqueço, normalmente é tipo assim, finjo que perdoo, mas na primeira oportunidade eu lanço em rosto, não quero nem saber. Vou lembrar fulano de todo o mal que ele me causou. Mas o que a Bíblia fala é que Deus, em relação a nós, pegou os nossos pecados, o escrito de dívida, aquela conta, a fatura da nossa conta, e Ele lançou voluntariamente no mar do esquecimento. É com esse mesmo sentimento que nós devemos tratar os nossos irmãos. Perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Mas perdoar, como eu já falei também, não significa simplesmente passar pano, dizer, tudo bem, deixa para lá. Não, há uma outra instrução, lá em Gálatas 6:1, e eu prometo que já está acabando a lista. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que não seja tentado. Além de perdoar, nós precisamos ajudar o outro para que ele seja corrigido. Deus nos oferece perdão, mas Ele não nos oferece só o perdão. Ele nos oferece transformação. Ele nos perdoa dos nossos pecados, mas não é para ficar olhando a gente, como ele peca. Ele peca e eu perdoo, ele peca e eu perdoo. Não. A gente peca, Ele perdoa, mas Ele inicia uma obra na nossa vida de santificação, de purificação, de correção. E nós precisamos ser agentes de Deus para correção na vida dos nossos irmãos também. Corrigir significa aconselhar, significa instruir, segundo a palavra de Deus. Significa confrontar muitas vezes, mas isso é necessário. É algo que vai aperfeiçoar o caráter dos nossos irmãos. Agora perceba que Paulo, falando aos Gálatas, ele diz o que deve ser feito e como deve ser feito. Ele diz, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão fazer o quê? Restaurá-lo. A ideia não é acabar com a pessoa, é restaurá-la. Isso envolve perdão. Mas além de dizer o que fazer, ele diz como fazer. Restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Com submissão a Deus. Entendendo que as coisas não são do seu jeito, são do jeito de Deus, que você é uma ferramenta nas mãos dele. Entendendo que as coisas não são na força do seu braço, mas é um processo conduzido pelo Espírito Santo, usando a sua vida para corrigir a vida daquele irmão. Mas, meus irmãos, talvez essa lista tenha ficado extensa demais para você lembrar. Perdoar, corrigir, orar. Eita, Mateus, não lembro mais os outros. E agora? Consolar, exortar, que é animar, edificar. Me perdi, Mateus. O que é que eu faço? O que é que você faz? Você faz o seguinte. Lembre do próximo texto. Porque ele resume todos os anteriores dos quais a gente falou. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. João, capítulo 13. Versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amem uns aos outros. Resume bem tudo
que a gente está conversando até aqui. Todos os tópicos anteriores expressam esse tópico: amar uns aos outros. E o amor cristão é o amor, não é o amor hedonista dos nossos tempos. E que, eu amo, as pessoas têm inclusive muita facilidade para dizer, amo você. Às vezes conhece, no outro dia, te amo você. De forma leviana, de forma precipitada. O amor cristão é aquele em que o outro tem a primazia. O amor cristão é aquele que me faz capaz de renunciar a mim mesmo, a fim de que o outro receba um benefício. Talvez a expressão mais concreta que a gente consegue observar seja o casamento. No casamento, os noivos fazem os votos uns aos outros, comprometendo-se, fazendo seus compromissos. Mas normalmente nas celebrações a gente lê o texto em que o apóstolo Paulo instrui os homens a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. E as esposas amarem seus maridos sendo submissas a ele, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Amar é viver de modo em que o eu não tem mais a primazia, mas aquela pessoa que é alvo do meu amor assume o protagonismo. Lembrem-se da oração de Jesus no Getsêmani, quando ele se entregava ao Pai e dizia: Senhor, eu não gostaria de tomar esse cálice. Eu sei que vai ser sofrido. Eu sei que não vai ser uma experiência nada boa, nada agradável. Mas eu renuncio à minha vontade para fazer a tua vontade. E a tua vontade é que eu morra em favor de pecadores. O amor cristão é esse, em que o outro assume a primazia. Em que eu renuncio a mim mesmo, para que aquele outro, o alvo do meu amor, receba um benefício. E perceba o que o texto de João está falando. Lembra que a gente falou no início sobre os mandamentos justos que Deus deu? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, Jesus está colocando um novo parâmetro. Ele está dizendo, não. Amar o próximo como você se ama ainda não é suficiente. Porque o amor com o qual você se ama é imperfeito, é falho. Mesmo se amando, você consegue fazer mal a si mesmo. Mesmo se amando, você consegue cultivar vícios que vão levar à morte. Mesmo se amando, você consegue se destruir. Então faça o seguinte, não ame o seu próximo do jeito que você se ama, não. Ame o seu próximo, diz o Senhor Jesus, como eu vos amei. Como eu vos amei. Entregando a minha vida, renunciando a mim mesmo, tomando o cálice da dor, caminhando pela via dolorosa, tomando a cruz, sofrendo até a morte, sendo humilhado, sendo cuspido, caluniado, sofrendo todo tipo de violência física, moral, tudo que você pensar. Ele se sujeitou a isso por amor. É com esse amor que nós devemos cuidar uns dos outros. O amor que nós aprendemos com Cristo. Nós devemos desenvolver a nossa vida e o nosso ministério, as nossas vocações, sempre tendo em vista o corpo de Cristo. Devemos estar atentos e ajudar o outro na sua tribulação. E não só ajudar o outro na sua tribulação, mas também não hesitar em pedir ajuda no seu momento de tribulação. Não hesite em recorrer à família da fé quando você precisar. Não devemos ser individualistas, egoístas, nem metidos a super-homem, achando que consegue dar conta de tudo sozinho, olhando apenas para o nosso próprio umbigo. Não. O crente olha para frente, olha para o alto, e sem deixar de olhar para os seus lados, para saber quem está ao seu redor, para saber quem está precisando do seu socorro. A conclusão a que eu quero chegar, já me encaminhando para o final, é que o Espírito Santo de Deus está conosco sempre. Quero repetir o que eu falei no início. Todas essas coisas, consolar, exortar, animar, edificar, tudo isso só é possível por causa da ação do Espírito Santo em nós.
Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos dele em todo o tempo. Essas virtudes só podem ser manifestas por meio dele. E ele nos guia. Ele provê tudo que necessitamos nessa vida. Nos protege e nos serve dia após dia. O Espírito Santo também nos ensina a cuidar dos nossos irmãos e irmãs. Ele nos dá a vida e nos encoraja a andar uns com os outros, dando suporte uns aos outros em amor. Se nós quisermos alcançar sucesso nos nossos relacionamentos, se nós quisermos cuidar bem uns dos outros, nós precisamos agir conforme a instrução desse auxiliador divino. E aí eu quero encerrar fazendo alguns desafios, uma aplicação. Eu quero que você não precisa fazer isso verbalizando para que todos ouçam, mas consigo mesmo. Pense em atitudes que você pode ter na igreja para cuidar melhor dos seus irmãos. Pense em como você pode servir melhor as pessoas. Pense se você tem de fato amado como Jesus amou. Se você tem aprendido ou buscado renunciar a si mesmo para viver uma vida que glorifique a Deus através do seu amor pelo próximo. Você tem colaborado usando os seus dons, os talentos que Deus lhe deu, para abençoar as pessoas? Meu irmão, minha irmã, se você não tem feito isso, peça a Deus que mostre a você o que você pode fazer efetivamente. Se você sente que está estagnado, está parado, puxa, Mateus, achei legal isso que você falou, mas eu olho para mim e vejo que eu não estou fazendo nada disso. Peça a Deus que lhe mova nessa direção. Amém? Que o Senhor nos use para o louvor da sua glória, que Ele nos capacite a cuidar uns dos outros, a ter sensibilidade uns para com os outros, a buscar entender a dor do outro para oferecer consolo, a buscar entender qual é a carga que o outro está levando, para oferecer também o meu ombro para ajudá-lo. Que a gente tenha sabedoria vinda da palavra de Deus para aconselhar quem está precisando. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, nos capacitando a fazer todas essas coisas que ouvimos hoje. Nós queremos amar como Jesus amou, Pai. E como é difícil fazer isso. Nós, com a nossa própria força e o nosso próprio entendimento, não podemos. Nós reconhecemos que isso só é possível se o Teu Espírito Santo agir em nós. E é isso que nós te pedimos, Pai. Que o Teu Santo Espírito faça morada em nós e nos incomode, nos mova a agir dessa forma. Nós queremos exercer cuidado uns na vida dos outros. É certo que existem muitos irmãos e irmãs que precisam desse cuidado. E é certo também que existem muitos irmãos e irmãs precisando oferecer esse cuidado. Portanto, trabalha em nosso coração. Nos transforma dia após dia. Nos faz melhores, não para que sejamos reconhecidos como pessoas virtuosas, mas para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Nos dá uma semana de paz, de alegria, de bênção na Tua presença. E nos livra do medo, do pânico, e nos dá a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém.